Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Êxodo capítulo 7, versículos 8 a 13. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Se Faraó vos responder, dizendo: Mostrai milagres, dirás a Arão: Toma tua vara e diante de Faraó, para que se transforme em serpente. Vieram, pois, Moisés e Arão a Faraó, e fizeram como o Senhor ordenara. E lançou Arão sua vara diante de Faraó e de seus servos, e ela se transformou em serpente. Faraó também chamou os sábios e os feiticeiros e os magos do Egito, e fizeram o mesmo com seus encantamentos. Pois lançou cada um deles sua vara, as quais se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão devorou as varas deles. E o coração de Faraó se endureceu e não os escutou como o Senhor dissera. Versículo 14 a seguir. Então o Senhor disse a Moisés: O coração de Faraó está endurecido e recusa deixar o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, e ele sairá ao rio, e tu põe-te em frente dele, e toma em tua mão a vara, que se transformou em serpente, e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti dizendo: Deixa aí meu povo para que me sirva no deserto. Eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisso conhecerás que eu sou o Senhor. E eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei a água que está no rio, e ela se converterá em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão: Toma tua vara e estende tua mão sobre as águas do Egito, sobre seus rios, seus ribeiros, sobre seus tanques e sobre todos os seus depósitos de água, para que se convertam em sangue, e haja sangue por toda a região do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes ordenara. E levantando a vara, feriu as águas que estavam no rio na presença de Faraó e de seus servos, e todas as águas que estavam no rio se converteram em sangue. Desse modo, os peixes no rio morreram, e o rio cheirou mal. E os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os feiticeiros do Egito fizeram o mesmo com seus encantamentos, e o coração de Faraó se endureceu, e não os escutou como o Senhor dissera. Virou-se Faraó e foi para sua casa, e não deu atenção a isso. E em todo o Egito cavaram poços junto ao rio para beber água, porque não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Muito bem, meus amados, nós vamos prosseguir estudando sobre esse tema, que já há algumas reuniões temos considerado aqui diante do Senhor, discernindo a atmosfera espiritual dos últimos dias. Quando contemplamos a palavra de Deus, nós temos absoluta segurança de que estamos vivendo os últimos dias. E aqui, nesta porção que acabamos de ler, que forma todo um contexto do livro de Êxodo, isto é, o contexto que antecede, aliás, a partida do povo de Israel do Egito. Quando nós olhamos para todos os episódios que se concentram aqui, do capítulo 3 do livro de Êxodo até o capítulo 12, nós podemos
é entender que Deus está usando todos estes fatos, que está aqui na sua palavra, para nos mostrar de maneira muito gloriosa o que sucederá nesse tempo do fim. Um dos pontos muito importantes que tenho levado os irmãos a considerar é que nós não podemos ler a palavra de Deus como se estivéssemos lendo história. Nós lemos a palavra de Deus para extrair dela a sua vida. Nenhuma porção da palavra de Deus pode ser julgada como fora do contexto atual. Em Romanos capítulo 15, versículo 4, diz que tudo que foi escrito para o nosso ensinamento. Deus, de alguma forma, Ele usa estes fatos que ocorreram antes da partida do povo de Israel do Egito para falar a nós sobre a atmosfera dos dias finais. O Egito é uma figura do mundo. Faraó é uma figura de um principado, de uma potestade espiritual que procura impedir, escravizar e deter o povo de Deus, impedindo que o povo de Deus saia deste mundo, continue escrava deste mundo. Quando nós, através da ajuda do Espírito Santo, podemos contemplar os detalhes, os fatos, todos os acontecimentos, nós podemos aplicar tudo isso com propriedade, com substância suficiente dentro da escatologia do Novo Testamento, para entender o que de fato na esfera espiritual está acontecendo com o povo de Deus e com o mundo. Então aqui nós estamos vendo o juízo de Deus começando. Isto é, antes que a igreja do Senhor seja arrancada, seja retirada, arrebatada deste mundo, Deus enviará o seu juízo. O juízo de Deus, no livro de Apocalipse, com relação às nações, começa no capítulo 8 de Apocalipse e vai até o capítulo 11. Se você estuda o capítulo 8 de Apocalipse até o 11, você vai ter as 7 trombetas. Essas trombetas, algumas delas, encontram a raiz da sua interpretação aqui no contexto destas pragas do Egito. Por exemplo, esta primeira praga, que foi a água do Nilo transformando em sangue, corresponde à segunda trombeta. Então nós temos que fazer todas estas configurações para obtermos a interpretação e a revelação e a aplicação das profecias do Novo Testamento. Gostaria que os irmãos atentassem para isso. Muitos assuntos que nós estudamos, e às vezes os irmãos ficam fazendo pergunta, mas o que a Bíblia diz? Mas sabe, irmão, e aquele assunto? Irmãos, vejo que muitos assuntos que são ensinados, são ministrados, os irmãos, além de não ouvir, não guardam, porque não escrevem, porque não atentam. Aí depois continuam na mesma ignorância. Deus não só quer que nós ouçamos, escutemos a sua palavra, Deus quer que nós guardemos a sua palavra. Não é ouvir, é ouvir e guardar. Ouvir por ouvir não produz nada. Nós não vamos ser julgados e reprovados pelo Senhor, não é pela quantidade de palavras que nós ouvimos, é pela quantidade de palavras que não guardamos. Então escute isso. Guardar é fundamental. Então, se os irmãos têm dificuldade de guardar a palavra, procure uma maneira de guardar. Porque não somente isso vai ser importante quando o Senhor julgar o nosso coração, julgar nossas obras, como também é isso que nos guarda do engano, da mentira, do pecado, do mundo, do próprio Satanás. Muitas pessoas, elas são presas
fáceis, caem em laços com muita facilidade. Não é pelo tempo de fé, porque muitas vezes a pessoa tem 10, 15, 20, 30 anos de fé, mas não guardou nada da palavra. Muitas pessoas são ignorantes, analfabetas, espiritualmente falando, embora tenham muito tempo de fé, mas não conhecem a palavra. E por que não conhecem? É porque não guardam. Não adianta ouvir internet, não adianta ouvir os maiores pregadores do momento, se você não guarda. A palavra do Senhor para você nessa noite: guarde a minha palavra. Como diz o salmista: eu guardei, eu escondi tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Apocalipse 3:10: porque guardastes a palavra, não é porque ouvistes, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da grande tribulação que virá sobre o mundo inteiro para provar os que habitam na terra. Muitas pessoas no tempo da grande tribulação serão, mesmo cristãos, viverão momentos difíceis em suas vidas e vão se perguntar: mas eu ouvi tanto falar sobre isso, por que Deus não tem me guardado? Não é porque você ouviu, a questão é o que você guardou. Então vamos entender aqui, meus irmãos e minhas irmãs. Veja que nesse primeiro milagre nós temos alguns princípios sérios que o Senhor deseja falar a nós. Princípios sérios. Propósito de milagres. Porque se vocês observarem aqui, chama a atenção de vocês, que na primeira porção que lemos, podemos ver aqui do versículo 8 do capítulo 7 de Êxodo. Êxodo 7, versículos 8 a 13. Nós vemos ali Deus trazer um sinal por meio de Moisés e Arão, e os feiticeiros do Egito, de maneira enganosa, a Bíblia chega a dizer aqui na Reina Valera, no versículo 11, que os sábios e feiticeiros, magos do Egito, fizeram o mesmo com seus encantamentos, com as suas feitiçarias. O milagre realizado por Moisés e por Arão era o dedo de Deus, era o poder de Deus. Os milagres realizados por meio dos feiticeiros, dos magos do Egito, eram bruxaria, feitiçaria, encantamentos, engano, mentira, porque era disso que vivia os egípcios, de mentira, de engano. Da mesma forma nos nossos dias, as pessoas preferem viver a falsa ilusão, viver o engano, do que realidade, porque realidade requer mudança de caráter, realidade requer arrependimento. Então as pessoas preferem a mentira. Na segunda porção, aqui do versículo 14 a seguir, nós vamos ver essa primeira praga, que corresponde a Apocalipse. Gostaria até que vocês anotassem, Apocalipse capítulo 8, os versículos 8 e 9, por favor, preste atenção, meus irmãos. Nessa primeira praga do Egito, ela corresponde à segunda trombeta do Apocalipse. Então vamos aqui, por favor, Apocalipse capítulo 8, versículo 8 e o versículo 9. Diz assim: o segundo anjo tocou a trombeta, algo como uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, e a terça parte do mar se converteu em sangue, e morreu a terça parte dos seres viventes que estavam no mar, e a terça parte das embarcações foi destruída. Então você vê que existe uma relação desta segunda praga, desta primeira praga com a segunda trombeta. Prestemos atenção. Veja que os versículos 22 a 24, Êxodo capítulo 7, versículos 22 a 24, vai nos mostrar que estes mesmos feiticeiros, estes mesmos magos do Egito,
eles realizaram também um feito semelhante. Olha o que diz os textos, por favor, Êxodo capítulo 7 agora, versículos 22 a 24. Porém, os feiticeiros do Egito fizeram o mesmo com seus encantamentos. Esta palavra dá o sentido de engano. E o coração de Faraó se endureceu, e não os escutou como Deus dissera. Virou-se Faraó e foi para sua casa, e não deu atenção a isso. E em todo o Egito cavaram poços junto ao rio para beber água, porque não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Então nós vemos que os encantadores, os enganadores, os feiticeiros do Egito, eles conseguiram enganar Faraó com um suposto milagre. Mas nós sabemos que, em termos de natureza, de significado e de manifestação do juízo, o que os feiticeiros do Egito apenas transformaram a água numa cor avermelhada, não em sangue, porque isso é impossível. O que eles fizeram, segundo está escrito aqui, é que com seus encantamentos, com as suas mentiras, e Faraó não se curvou, não se deixou convencer, continuou endurecido, debaixo do engano e da arrogância do seu coração. Porque primeiro Deus feriu o Nilo. O Nilo era um deus no Egito. Este rio era cultuado como um deus. Meus irmãos, irmãs, o que o Espírito Santo expressamente nos diz aqui é como neste tempo final, nessa atmosfera desses últimos dias, a obra do engano de Satanás tem aprisionado o coração das pessoas. Como a mentira, o encantamento, a ilusão, profissionais da mentira têm sido tremendamente usados por Satanás para manter o coração das pessoas cativas neste mundo. Pessoas não se rendem por causa do engano, por causa da mentira. E não estou fazendo referência ao mundo, estou fazendo referência especialmente ao povo de Deus. Porque todo o propósito de engano, de mentira de Satanás, de maneira particular, nesses últimos dias, tem endereço certo: o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus. E eu creio que de maneira geral, não há lugar onde mais se presencia o engano do que entre aqueles que se dizem cristãos. A Bíblia não faz no Novo Testamento nenhuma referência de forma enfática, de forma veemente ao engano em relação ao mundo. As exortações de Cristo, as exortações dos apóstolos, quando se trata de engano, tem como objetivo o povo de Deus. Porque nesses últimos tempos, toda a obra de Satanás, motivada pelo engano, pela distração, pelo entretenimento, visa em primeiro grau o povo de Deus, aqueles que se dizem cristãos, porque Satanás, ele mantém o mundo no seu controle. O mundo está debaixo do controle de Satanás. Vemos em todas as esferas tudo contribuir, tudo cooperar para que a plataforma de Satanás se estabeleça em todas as esferas daquilo que podemos chamar de mundo. Mas há um lugar onde Satanás não tem a totalidade do seu governo, no meio do povo de Deus. Porém, é justamente aí onde toda a sutileza, onde toda a sua artimanha concentra os seus esforços. E o que temos assistido nessas últimas décadas é como o quinto evangelho, o evangelho antropocêntrico, a crise de identidade espiritual, de integridade, tem assolado o povo de Deus.
Hoje o termo cristão é uma mensagem negativa ao Evangelho de Cristo. Parece-nos que as piores pessoas que estão nessa terra em evidência e que são cristãs. Se você olhar para aquele Congresso Nacional, eu não sei se em algum momento da sua vida, ultimamente, você tem prestado atenção no que está acontecendo em Brasília. Duvido que haja alguém aqui dentro nessa noite que não tenha gastado algum minuto dando atenção ao que está acontecendo no Brasil. Creio que todos nós. Você sabia que os políticos de maior evidência em Brasília são cristãos, a começar pelo presidente da Câmara, que eu me recuso a falar o nome dele, por tão sujo e podre que ele é. Ele é um cristão, irmãos. Espera aí, ele é cristão. Se você tem uma fé genérica, eu duvido que alguém aqui tenha fé genérica, não é possível. Mas se olharmos em termos de mundo hoje, muitos hoje têm uma fé genérica. Chamar uma pessoa dessa de irmão. A gente acha que todo mundo que levanta a mão e recebe Jesus de maneira religiosa e psicológica é irmão. Irmão é só aquele que verdadeiramente nasceu de novo. A fé cristã hoje está tão corrompida, que qualquer um pode se dizer cristão. Biblicamente não. Biblicamente um cristão é uma pessoa que nasceu de novo e no seu espírito habita o Espírito Santo de Deus. Arrependeu dos seus pecados. Estar em Cristo é ter vida nova, não é ter status, não é ter religião, não é um modo de cultura, porque é isso que tem se tornado. Ser cristão é ser gospel, gospel é cultura, e cultura, gospel não é cristianismo verdadeiro. Vamos separar as coisas. Para nós ainda deve haver uma linha que separa o mundo da igreja, que de maneira geral não existe mais essa linha. Pregar a verdade hoje é quase que afrontar as pessoas. Irmãos, se for para Deus falar conosco, que Ele fale. Se isso for uma afronta, que seja, mas que não sejamos transformados. Nós precisamos entender que o povo de Deus, de maneira genuína, tem uma marca. E hoje generalizou. Se você pegar os grandes esportistas, atores, atrizes que se dizem cristãs, vocês não acreditam. Que vão na mídia, dão o seu testemunho e dizem que são cristãos. Você não acredita. São formadores de opinião. E está aí. A lista é grande, irmãos. Eu me recuso a falar o nome deles aqui, porque isso não é um enfoque. Existe hoje um evangelho maligno, satânico, que nasceu, cresceu e hoje generalizou no meio do povo de Deus. A igreja perdeu sua identidade, perdeu sua natureza, perdeu seu caráter, perdeu seu chamamento, perdeu sua missão, perdeu sua vocação. E nós não podemos ficar aqui achando que isso é normal. Isso não é normal, isso é apostasia. É o engano dessa geração. Sabe o que está acontecendo, irmãos? É esse evangelho de quinquilharia que está por aí. Quando foi ministrado sobre Malaquias, foram vários irmãos e pastores lá que disseram: Luiz, eu nunca pensei que tinha alguma coisa boa em Malaquias. Então por que não joga essa Bíblia fora? Mas não, irmãos, está dando dinheiro. Está dando dinheiro. Porque se não der, a gente fecha e abre outra. Não é verdade? Muda o nome. Faz diferença o nome lá fora. Não deu lucro, abre outra. Essa campanha não deu certo, a gente inventa outra. Enquanto tiver pessoas para serem enganadas, existem palhaços de púlpito. Você entende, irmãos? A que ponto chegou a igreja? Uma igreja que ela se gaba em ser ridícula. É por isso que o mal prospera no meio do povo de Deus. É por isso que a fé chegou onde chegou. Eu quero dizer para vocês, irmãos, falo para vocês com toda honestidade, procure ter discernimento, porque se aqui nesse lugar não tiver homem sério, não volte mais aqui não, irmãos. Procure um lugar para vocês reunir. Procure gente séria, que prega a palavra de Deus com seriedade. Se um dia vocês perceberem que a coisa está diluindo, irmãos, procure um lugar onde as pessoas continuem firmes.
Procure reunir com o povo de Deus, onde a palavra de Deus, onde a centralidade de Cristo está em evidência. Porque nós estamos vivendo um momento trágico do ponto de vista espiritual, onde o engano tem prevalecido e as pessoas se sentem bem. Vamos retornar aqui. Quero deixar com vocês 3 passagens onde o nosso Senhor nos adverte acerca do engano no tempo do fim. Por favor, abram suas Bíblias comigo. Eu disse 3 passagens, mas vamos ler mais, se o Senhor permitir. Vamos ler algumas passagens, que eu creio que é muito importante. Abra primeiro sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Eu já lhes disse em outra oportunidade que esse capítulo 24 de Mateus, do ponto de vista da escatologia bíblica, é um dos capítulos mais difíceis. Por quê? Porque o nosso Senhor, ele trata de muitos acontecimentos escatológicos. Nós não podemos achar que a escatologia do nosso Senhor abrange unicamente o tempo do fim. Deixe-me colocar um ponto importante para vocês, não esqueçam jamais. A escatologia bíblica, todo o quebra-cabeça, todas as peças que constituem aquilo que chamamos a escatologia bíblica, a doutrina dos últimos dias, as profecias, elas não fazem referência aos fatos finais apenas, mas elas têm acontecimentos que iniciam desde o ano 70 depois de Cristo. Preste atenção nisso. Se você quer construir todo o cenário escatológico, você precisa voltar ao ano 70, porque teve um acontecimento muito importante que é um dos assuntos da escatologia atual. Por exemplo, nesse capítulo 24 de Mateus, nosso Senhor, ele trata de todos esses pontos, porém, ele não coloca uma ordem didática para isso, ele faz uma exposição geral, e por causa dessa exposição geral do nosso Senhor, muitos se perdem na interpretação de Mateus capítulo 24. Então, o que quero dizer? Este é um dos capítulos mais difíceis de se estudar com relação à escatologia. Nós temos que entrar nele sempre muito devagar. Nós vamos aqui, não é o nosso assunto. Se um dia o Senhor permitir, como Ele nos permitiu estudar tanto Apocalipse, se Ele nos permitir estudar esse capítulo, nós vamos estudar. Mas confesso para vocês, é para mim o ponto nevrálgico da escatologia é o capítulo 24 de Mateus, por causa dos fatos. Às vezes, num versículo só, o nosso Senhor trata de profecias que vão acontecer em tempos diferentes. Uma frase ele está falando de uma profecia, na frase seguinte ele está falando de uma outra profecia, em outro tempo diferente. E às vezes a gente mistura tudo e acha que o Senhor está falando de uma coisa só o tempo todo. Não é. Alguns fatos aconteceram no ano 70. Outros fatos aconteceram no ano de 1948. Outros fatos diz respeito aos dias finais. Então nós precisamos sempre separar os fatos que ocorreram no ano 70, os fatos que aconteceram em 1948, daí por diante, e os fatos que apontam exatamente os dias finais. Por isso é muito interessante saber isso. Veja, versículo 3, Mateus capítulo 24, versículo 3. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram em particular dizendo: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do final do mundo? E Jesus respondeu e disse-lhes: vede, frase importante, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso é muito importante. Observe no versículo 4 a palavra vede. Esta palavra no texto original significa tenha discernimento. Irmãos, escutem-me. Esta é uma palavra importante. Você sabe que discernimento é um dom do Espírito. Lembre-se, 1 Coríntios capítulo 12. Então você
vai ver que neste capítulo, Paulo fala sobre os 9 dons do Espírito. Quando ele fala dos dons do Espírito, ele vai falar primeiro dos dons que revelam. Quais são os dons que revelam? Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento. E o terceiro, discernimento de espírito. Meus amados, este é um dom essencial. Se nós temos que buscar com muito zelo os melhores dons, esse é um deles. O discernimento de espírito é um dom que abrange muito. É ele que vai te dar sabedoria, é ele que vai te dar conhecimento de situações, de causas, de pessoas, de acontecimentos. Muitas vezes nós olhamos para um fato diante de nós e procuramos ter conhecimento, procuramos ter sabedoria, mas a primeira coisa que nós precisamos ter é discernimento para que tenhamos conhecimento ou a sabedoria. Discernimento. Vede, é o que significa esta palavra, tenha discernimento. Outra palavra muito importante está aqui no versículo 5, quando ele diz, muitos virão. Esta palavra é muito importante. A tradução dela significa aparecer, apresentar-se, vir publicamente, exibir, achar um lugar de influência. Muitos vão exibir, muitos vão aparecer, muitos acharão lugar de influência em meu nome. Muitos vão exibir em meu nome. É importante você olhar essa palavra. Muitos vão vir a público em meu nome. Ah, irmãos, precisa de mais alguma explicação? Aqui nenhuma. O Senhor não está falando aqui, irmãos, de um aparecimento fora do contexto do seu povo. Ele está dizendo que no meio do seu povo. Ele está falando para os discípulos. Olhe bem, por favor. Olha o que ele diz. Vede que ninguém vos engane. Esse vos aqui, irmãos, é o povo de Deus, não é o mundo. Onde Satanás tem procurado operar o seu poder de engano no meio do povo de Deus. Por isso que eu tenho advertido os irmãos persistentemente para que vocês, nós todos, sejamos cuidadosos, não venhamos manter a ignorância como um acontecimento, uma realidade natural na nossa vida. Nós não temos o direito de ser ignorantes. Irmãos, irmãs, avance comigo um pouco aqui nesse capítulo 24, versículos 11 e 13. Ele diz, levantar-se-ão muitos falsos profetas. Ele não está falando do falso profeta, ele está falando de muitos falsos profetas. Em Apocalipse 13, nós teremos o artigo definido, o falso profeta. Mas antes do falso profeta, quero te falar algo. Eu creio que isso vai te ajudar a entender o capítulo 24. É uma das chaves para interpretar este capítulo. É você entender que a grande ênfase do nosso Senhor Jesus, especialmente neste capítulo 24 de Mateus, é falar dos acontecimentos preliminares, que diz respeito ao tempo da volta do Senhor, o que vai acontecer antes. Essa é a grande ênfase de Mateus. Então, quando você chega no falso profeta, quando você chega no anticristo, nós estaremos vivendo a eminência da volta do Senhor. Estaremos aí há alguns poucos anos da volta do Senhor, mas antes do falso profeta, antes que esse anticristo venha, nosso Senhor está dizendo, muitos vão se exibir no nome do Senhor, muitos vão aparecer com influência sobre o nome do Senhor. Aí ele está dizendo aqui, muitos falsos profetas, mestres da mentira, do engano surgirão. E eles, segundo o texto, essa palavra virão, que nós vimos no versículo 5, mostra para nós aqueles que estarão em evidência,
Deixe-me dizer que uma das grandes características dos falsos profetas, dos falsos mestres, da operação de Satanás, da operação da mentira, é colocar os homens em evidências. Então muitos procuram evidências, televisão, rádio, ministérios públicos, chamando a atenção para eles. Os verdadeiros instrumentos de Deus, os profetas de Deus, é aqueles que aprenderam a cultivar a obscuridade e não a popularidade. Essa é a característica de quem fala pelo Senhor, é quem não está buscando roubar a centralidade e a glória do Senhor, mas pelo contrário, proclama o evangelho da centralidade e da glória do Senhor. Vamos prosseguir aqui lendo Mateus 24, 11 a 13. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e devido ao aumento da iniquidade, o amor se esfriará de muitos, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Curioso esta palavra salvo, eu preciso explicá-la. Existem duas palavras no texto original que nós comumente vemos na Bíblia Sagrada para salvação. Uma é sozo e a outra é soteria. Muitos estudiosos, examinando essas duas palavras, eles entendem que a palavra salvo aqui é sozo, que tem o sentido de libertar. Não é a salvação no sentido da soterologia, o novo nascimento. A soterologia, a sotero, tem a ver com o novo nascimento. Sozo é uma palavra que ela se restringe à libertação. De alguma forma, nós fomos sozo, nós fomos libertos. Essa palavra ela tem um sentido muito genérico. Já soteria não. Ela aborda, de acordo com o contexto bíblico, sempre ao novo nascimento. A palavra aqui então não está falando de que muitos vão nascer de novo. Ele não está falando disso. Ele está falando, aquele que perseverar até o fim, esse será arrancado, libertado deste mundo. Como o Senhor fez lá no Egito, Ele libertou Israel do Egito. Um dia nós também seremos libertados deste mundo para a glória e para a eternidade do Filho de Deus. Irmãos, irmãs, versículo 12, por favor, preste atenção aqui nesse texto. Por se multiplicar a iniquidade, a palavra iniquidade aqui vem de anomos, quebra da lei. É uma transgressão à palavra de Deus. Precisamente é isto que esta palavra, ou é o que podemos extrair da força desta palavra. E depois o amor se esfriará. Então, o aumento da iniquidade e o esfriamento do amor são dois elementos que têm provocado um ambiente para a evidência de falsos profetas. Como a iniquidade tem aumentado, a iniquidade mesmo no meio do povo de Deus. Eu vou colocar a propriedade bíblica para afirmar isso. No meio do povo de Deus, a corrupção, a iniquidade, a falta de santidade, de compromisso, de seriedade. Como essas coisas têm se perdido, o amor tem esfriado. E porque o amor tem esfriado, os falsos profetas têm surgido. Porque esse tipo de gente que gosta de falso profeta. Aí Paulo diz assim: acercar-se-ão de homens segundo as suas próprias cobiças. Acercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Isso quer dizer que as pessoas vão para esses lugares é para ouvir o que elas querem e não para ouvir o que Deus deseja falar. Elas vão para esses lugares para tentar acobertar a sua alma do fogo do inferno, porque essas pessoas não têm realidade de novo nascimento. É impossível que uma pessoa que fira a palavra de Deus, que despreze a palavra de Deus, que o amor já está morto no seu coração, tenha experimentado a habitação do Espírito, tenha experimentado o novo nascimento. Esse tipo de gente, esse populacho, essa multidão que se denomina cristão, é que tem feito com que esses falsos profetas estejam em grande evidência, roubando a glória de Cristo, buscando ter preeminência no meio do povo de Deus. Então, meus irmãos,
Como a palavra de Deus é clara. Como eu disse, vou colocar substância para vocês refletirem. Veja, 2 Tessalonicenses. Gostaria que você observasse isso com muito cuidado. Com muito cuidado. Esse versículo 12 é muito importante para nós. Gostaria que os irmãos atentassem para ele. Depois, em casa, pegue esses textos, por favor. Nós já estamos no final do estudo. Então, em casa, vocês vão pegar os textos e vão ler Mateus capítulo 24, versículos 11 a 13, especialmente o versículo 12. E você vai configurar este texto, especialmente o versículo 12, com 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 a 17. Você vai ver que essa questão da iniquidade e do esfriamento do amor vai ser de maneira mais abrangente, mais amplificada, de maneira mais contundente, exposta por Paulo aqui. Versículo 7 de 2 Tessalonicenses 2. Com efeito, o ministério da iniquidade. Está vendo aí? Que clareza, irmãos. Por se multiplicar a iniquidade. Aí Paulo diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Por que a iniquidade? O Senhor disse, veja bem, o Senhor disse, por se multiplicar a iniquidade. Aí Paulo diz assim, o mistério da iniquidade já opera, desde aquele tempo. Irmão, se no tempo de Paulo, este mistério da iniquidade, essa coisa oculta, sutil, da iniquidade já operava no meio do povo de Deus, imagine hoje, quase 2000 anos depois, já opera. Aí diz assim, e aguarda, somente que seja afastado aquele que agora o detém. Eu sei, irmãos, que aqui vocês, todos nós, ficamos inquietos. O que é este que o detém? Eu não sei. Se eu falar alguma coisa aqui, estou sendo extremamente leviano. Eu não sei. Eu tenho as minhas impressões pessoais. Quando eu olho para esse texto, no tempo de Paulo, eu me lembro, vou me lembrando da história, como sutilmente Satanás foi trabalhando para roubar o vigor da igreja, a vida da igreja, a revelação de Cristo na igreja, a identidade da igreja, o caráter da igreja, o chamado da igreja, sua vocação celestial. Quando eu observo todos esses pontos no contexto de Paulo e percebo que após a morte dos apóstolos, o inimigo conseguiu se disfarçar, enganar, seduzir e esfriar o amor da igreja, enquanto os apóstolos estiveram vivos. A igreja ainda foi confrontada. O último deles foi João, do ano 90, quando a igreja da Ásia, as igrejas da Ásia, especialmente aquelas 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3, receberam aquelas últimas exortações, não somente aquelas igrejas, mas a todas as igrejas e até nós. E depois dos apóstolos, nós tivemos homens piedosos, chamados os pais da igreja. E depois disso, irmãos, nós vemos o declínio, vemos como este mistério da iniquidade foi crescendo, 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 a ponto da igreja entrar na idade das trevas, no engano, na mentira. Este é um ponto que eu pessoalmente considero, esta é a minha impressão. Mas respeito outras que sejam coerentes também. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então nós vemos aqui que esta é uma passagem que compreende aquilo que chamamos a escatologia paulina, a escatologia de Paulo. Então Paulo está falando aqui de algo concernente à vinda. Irmãos, escute-me, aqueles homens, Paulo, João, todos os apóstolos, eles viveram como nós hoje. Eles viviam na iminência da volta do Senhor. O coração deles palpitava por isso. Eles clamavam Maranata desde aquele tempo. Mas no propósito de Deus ainda incluía todas as gerações até nós. Não era para aquele tempo. Paulo falou tudo isso aqui, e ele recebeu tudo isso e viveu crendo que era a última geração, a geração dele.
Mas não é Paulo que determina o tempo, é Deus. Então nós temos que separar isso, entender a linguagem dele. Ele escreveu tudo isso e sentia de maneira humana que era para o seu tempo, mas agora eu e você temos a oportunidade de ler e saber que Paulo escreveu para o nosso tempo. Então nós sabemos que existe um poder que detém, existe algo que detém, que este grande iníquo, que este grande príncipe das trevas levante este anticristo, levante esse falso profeta. Mas vamos deixar isso um pouco de lado, vamos olhar o que claramente aponta para o versículo 12 de Mateus 24. Ele diz assim: então será de fato revelado o iníquo. Nós sabemos que é o iníquo. Apocalipse capítulo 13 fala dele, é o anticristo. Aí o versículo 9: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, segundo o poder de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, de engano, falsificações, com todo engano, de injustiça, aos que perecem. Para aqueles que perecem, que têm prazer em serem enganados. Aí ele diz assim: porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Estão vendo aqui? Olha que frase que aponta lá para o versículo 12. Aí diz: e por esse motivo, qual motivo, irmãos? Porque o ministério da iniquidade já opera, porque não acolheram o amor da verdade, o amor esfriou. Está vendo? Por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, porque eles não querem ouvir, porque eles não querem crer. Então Deus permite falsos profetas, porque não querem ouvir, Deus permite falsos profetas, porque estão desprezando a verdade, Deus permite o engano para eles. Deus só fala com quem quer ouvir. Deixe-me repetir essa frase, ela parece simples, mas ela é significativa. Deus fala com quem está disposto a ouvir. Versículo 12: a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. A palavra aqui tem esse sentido de anômalo, de quebra de princípio. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, porque existe uma diferença entre quem ama a verdade e quem ama a mentira, quem quer ser enganado e quem quer andar na luz, quer ser advertido, quer ser corrigido, quer ser disciplinado para não ser condenado com o mundo. Existe uma diferença de uma igreja que ama a volta do Senhor, de uma igreja que ama a santidade, de uma igreja que está lutando para manter a glória do nome do Senhor, e de uma igreja que profana o nome do Senhor, de uma igreja que ama homens, que ama a glória humana, que ama a obra humana, e de uma igreja que ama a obra de Cristo, que ama a pessoa de Cristo, que ama a glória de Cristo. Há uma diferença. Então é lindo quando Paulo diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito Santo e fé na verdade, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por nossa epístola. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Então estão vendo aí, irmãos, é isso que o Senhor está dizendo. Muito claro esses textos, mesmo que falei e li de maneira tão rápida, e a exposição foi tão sintética, porém os irmãos prestem atenção nos detalhes. Veja que Paulo faz uma grande exposição, lê esses textos, estude em casa, veja os detalhes, veja as advertências, veja as palavras que configuram
com o versículo 12 de Mateus capítulo 24. Agora, por favor, volte para a gente concluir aqui Mateus 24. Vamos ver mais um ponto ainda que desejo lhes mostrar. Versículo 24, ele diz: porque levantar-se-ão falsos cristos, falsos profetas, e farão grandes sinais. Agora, observe essa frase: e prodígios tem propósito os milagres deles, tem propósitos as maravilhas deles, para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Meus irmãos, veja a diferença dos milagres da igreja hoje, daquilo que chama igreja hoje, e os milagres de Cristo. Os milagres da Bíblia apontavam para a glória de Deus. No Novo Testamento, os milagres de Cristo, os milagres por meio dos apóstolos, apontavam para Cristo. Hoje os milagres apontam para a igreja, apontam para o homem. Hoje as pessoas fazem propaganda de milagres, não é para a glória de Cristo, é o seu ministério, é a sua igreja. Os milagres de Cristo não eram um fim em si mesmos, os milagres hoje é um fim. As pessoas vão à reunião à procura de milagres. No Novo Testamento as pessoas reuniam por causa de Cristo. Mas hoje não. Milagre é um negócio religioso e espiritual. Milagre é lucrativo. Milagre produz oferta. Milagre produz dinheiro. Milagre produz popularidade. Milagre é marketing. Estão vendo? Alguma coisa mudou, irmãos. E não foi Deus que mudou. É esse espírito das trevas nos últimos dias que tem enganado, como diz a palavra, se possível até os escolhidos. Muitos irmãos têm sido enganados por um ministério de mentira, de engano, que não visa a glória de Cristo, visa eles mesmos. É esses que a Bíblia condena, os falsos profetas, os falsos cristos que são pregados aí. Não é o Cristo da Bíblia. Paulo diz assim aos Coríntios: eu não quero saber nada entre vocês, a não ser Cristo e este crucificado. Hoje não se fala corretamente, biblicamente, da obra expiatória de Cristo Jesus. Hoje não se fala mais da volta do nosso Senhor Jesus. Hoje as pessoas são ensinadas, são constrangidas, são conduzidas a manterem uma vida eterna aqui na terra, a amarem o dinheiro, a amar sua prosperidade. Esse evangelho da prosperidade é um verdadeiro câncer na alma destas pessoas que têm uma fé superficial e que vivem fazendo de Deus um negócio. Então, meus irmãos, vamos ser sérios e honestos na nossa maneira de ler a palavra de Deus. Vamos pedir que o Senhor coloque colírio nos nossos olhos, pedir que o seu Espírito nos ajude a tocar a vida da sua palavra, para que nós sejamos transformados. Ele diz aqui, versículo 24: porque levantar-se-ão, talvez na sua versão está assim, surgirão. Está vendo aqui? Gostaria que você prestasse atenção nesta palavra, surgirão ou levantar-se-ão. O texto grego dá a ideia de alguém que vai ser levantado do sono da morte. Não é curioso isso, irmãos? A palavra aqui no texto original grego fala de alguém que vai ser levantado do sono da morte. Essas pessoas, elas vão vir de uma realidade de morte espiritual. Levantar-se-ão de um ambiente de morte, esses falsos profetas. Aí, observe aqui, mais uma vez, aquilo que eu chamei a atenção de vocês: operando grandes sinais e prodígios para enganar. Então, estes falsos profetas que vão surgir desse ambiente de morte espiritual, eles vão operar grandes milagres, mas o propósito é enganar, é seduzir. Lembra que Paulo disse para os Gálatas lá no capítulo 3, ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Sabe essa palavra fascinou? Em Gálatas 3:1 é a palavra enfeitiçar. Quem vos enfeitiçou? Que tremenda exortação. Meus amados irmãos em Cristo, minhas amadas irmãs, que o Senhor nos ajude nesse tempo final. Estamos estudando sobre essa atmosfera espiritual dos nossos dias.
E aqui nós estamos vendo um exemplo tão importante lá em Êxodo capítulo 7. Mesmo quando o juízo de Deus, os homens de Deus se levantaram, Satanás, de maneira paralela, por meio dos seus instrumentos de engano e de mentira, procurava ainda endurecer e enganar Faraó, para que o povo ficasse retido. Nosso enfoque aqui não é Faraó, é o povo de Deus que está retido no Egito. E hoje muito daquilo que podemos chamar povo de Deus está debaixo deste engano, desta mentira. Eles não estão percebendo que Jesus está voltando. Eles não estão tendo essa expectativa da volta do Senhor. Eles não estão permitindo que essa urgência de Deus venha consumir suas emoções, seus sentimentos, seu coração. Eles estão distraídos como aquelas virgens nércias. Eles não estão se importando, porque suas candeias estão vazias do Espírito Santo. Eles não sentem mais o Espírito Santo os convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Eles não sentem mais fome da palavra, não sentem mais sede de comunhão com Deus. A única coisa que os prende ainda é uma religião que os obriga a praticar, com o único receio de que vão para o inferno. Irmãos, não existe uma vida mais perdida do que essa, do ponto de vista espiritual. Você pensa que uma pessoa perdida é só aqueles que estão afundados nas drogas e nos vícios, que nós podemos condenar. Existe um vício pior, que destrói e mata a nossa fé. É o vício da religião, da fé diluída, da apostasia. Isso é tão destruidor, isso é tão mortal como uma droga terrível. É este evangelho falso. Este evangelho, ele é tão pervertido, ele é tão corrupto, ele é tão destruidor do que as próprias drogas que os nossos jovens, que os jovens dos nossos dias estão consumindo. Porque este evangelho, ele cria uma calosidade, petrifica o coração, cauteriza a mente. Ainda você pode chegar com a verdade e falar para um jovem drogado na esquina, que ele vai te ouvir, que ele vai temer a Deus. Mas esse tipo de evangelho rouba a coisa fundamental da pessoa, o temor a Deus e a reverência a Deus. As pessoas perdem o temor e se tornam irreverentes, e o pior, acham que estão agradando a Deus. Que Deus nos guarde, irmãos. Que o Espírito Santo avive o nosso coração. Que o Espírito Santo nos encha nessa noite. Que essa voz do Senhor continue falando no nosso coração. Este Deus que não desiste de nós. Este Deus que está sempre de braços abertos, disposto a recomeçar conosco. Este Deus que espera de nós uma pequena ação para Ele se derramar, para Ele se revelar, para Ele falar, para Ele nos abraçar, nos acolher, nos guardar. Este Deus maravilhoso que nos atrai pela sua palavra. Que Deus nos abençoe. Pai, nós te louvamos e te agradecemos no grande nome do teu amado Filho. Obrigado mais uma vez, Senhor, por nos congregar e nos reunir em teu nome. Vem nos ajudar, Senhor. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo. Senhor, nós necessitamos tanto nesses dias de um derramar, de um renovo do teu Espírito em nós. Como nós precisamos, Senhor, de uma visitação especial do Senhor nas nossas vidas, nos nossos lares, nas nossas crianças, nos nossos jovens, adolescentes. Oh, Senhor, visita os casais, visita a tua igreja, visita o teu povo, Senhor. O Senhor prometeu estar conosco até os últimos dias, até a última hora. E afirmados nesta palavra que nós continuamos crendo, porque tu és um Deus que não nos desampara. Continua conosco, Senhor. Continua nos atraindo. Abençoa o teu povo. Nós oramos a ti no grande e sagrado nome do teu Filho Jesus. Nós te louvamos. Amém, Senhor.